5.000 contas de influenciadoras infantis são gerenciadas por mães que criam e administram perfis no Instagram para as filhas menores. Muitas contas apresentam fotos de biquíni, roupas de dança reveladoras e poses sugestivas. Quando você tem 12, 8 ou 7 anos, não pode consentir que suas fotos sejam colocadas online. Os seguidores dessas contas de meninas são de 75 a 90% homens. Lil Tay, que era uma influenciadora mirim e, na verdade, era gerenciada pelo irmão mais velho, recentemente lançou um OnlyFans no seu aniversário de 18 anos. E ela disse, eu tirei essas fotos a 0 horas e 1 minuto após meus 18 anos, ela faturou milhões de dólares. Graças ao recorde de compras no OnlyFans, eles estão em uma lista, e eu espero que o FBI tenha essa lista. O foco deste programa, ou pelo menos para onde eu quero tentar levar, é a ideia de que o fato de crianças estarem sendo cada vez mais monetizadas pelos pais. Posso dizer assim, sinto que estou esquecendo algo. A vida das crianças já não é mais como, oi, estou viajando na China. Temos esses caras, certo? Mas agora você tem, nós somos uma família e aqui estão todos os meus filhos. E as crianças são meio que as estrelas disso. E é muito aquele lance de mães de dança. Você pode nos dar uma visão geral disso? Porque é aqui, de novo, que o assunto sai dos trilhos muito rápido, porque é aqui está minha filha, ela dança, não é fofo? E aí é sim, algumas pessoas acham fofo, outros acompanham por diferentes motivos. Exatamente. E as pessoas que estão comprando as assinaturas podem não ser as pessoas que você gostaria que comprassem, sabe? É tão interessante porque quando eu estava pesquisando para o meu livro, e se você lê o meu livro, falo bastante sobre as origens e a história da economia dos influenciadores. Na verdade, as primeiras pessoas a monetizar e transformar suas vidas em mercadoria começaram a ganhar a vida como influenciadoras. Como você disse, foram principalmente as blogueiras maternas. Então eram pessoas como Heather Armstrong, conhecida online como Juice, e algumas dessas outras mulheres que eram da geração X, que chegaram à idade adulta, elas estavam tendo seus filhos no início dos anos 2000, e elas descobriram o blog porque estavam em casa, entediadas basicamente, ou frustradas, solitárias, e então o blog se tornou essa válvula de escape. Elas realmente contrariavam a ideia de maternidade mostrada na mídia tradicional. A mídia feminina tradicional da época era muito retrógrada e não abordava as realidades da maternidade, faltava sinceridade. Elas não falavam sobre dificuldades na amamentação ou até odiar o marido às vezes. Então essas mães surgiram online e foram bem abertas sobre suas vidas. E conquistaram milhões de, seguidores, leitoras na época. E começaram a fazer parcerias com marcas e tudo mais. Acho interessante como as blogueiras maternas eram diferentes antes, principalmente quando comparo com as de hoje, algo que notei ao promover meu livro. Muitos pensam como você descreveu. Essas mulheres no YouTube promovem tudo de suas vidas. Na verdade, naquela época, porque o blog era bastante estigmatizado e porque as pessoas tinham muito disso, era meio que visto como algo não legal. Aquelas blogueiras de maternidade eram principalmente anônimas, elas faziam as coisas em formato escrito, então muitas delas usavam pseudônimos para os filhos. Elas raramente postavam fotos dos filhos. Mesmo as maiores, quando faziam, as crianças não eram o foco. Era muito sobre a vida interna dessas mães, seus monólogos e como elas se sentiam, então é realmente bem diferente. Mas eu acho interessante que mesmo desde o começo da economia dos influenciadores, as crianças já faziam parte disso, e a vida das crianças também fazia parte. Basicamente estavam sendo transformadas em conteúdo ou algo assim desde os primeiros dias. Aquelas mulheres eram bem feministas e progressistas, e não era exatamente como parece hoje. As Mormons tinham presença forte, mas não como hoje, que virou mais um desdobramento, como as mães das dançarinas, as mães Mormons. A cultura dos concursos de beleza para a qual as crianças são direcionadas. Cultura dos concursos de beleza é uma boa definição, né? Mesmo quem não vê essas coisas estranhas na Netflix sabe do que se trata. Eles pensam que é quando uma criança de 8 anos se veste como adulto e desfila no palco. É estranho, mas às vezes não dá para dizer exatamente o motivo. Mesmo sem precisar, sempre acaba ficando estranho. É importante destacar, meu lado advogado pensa assim: crianças de 12, 8 ou 7 anos não podem consentir que suas fotos sejam postadas na internet. E, em geral, a gente não precisava se preocupar com isso e geralmente não precisamos nos preocupar com isso, certo? As fotos que minha esposa coloca online dos nossos filhos são privadas. Você precisa pedir para segui-la no Instagram. Se ela não te conhece, ela recusa. As fotos são dos nossos filhos comendo, desenhando ou sorrindo. Não é algo estranho, mas isso começa a criar incentivos para postar coisas que são só um pouco... Não quero usar a palavra provocante, pois seria ainda mais estranho.
Mas a ideia de ter uma imagem da sua filha em uma foto ou algo assim, com um desenho, ela receberá alguns cliques de amigos e familiares. Se você ganha dinheiro pelas visualizações dos seus vídeos e eles são públicos, é aí que surgem problemas. Pode explicar como funciona esse dinheiro? Esse pode ser um bom ponto de partida, pois as pessoas podem pensar: ah, entendi, agora você é incentivado a ganhar mais fazendo coisas que talvez não sejam do melhor interesse da criança. Sim, com a transição da economia dos influenciadores dos blogs dos anos 2000 para as redes sociais dos anos 2010, tudo se tornou muito mais visual. Então você começou a ver as pessoas migrando para o Instagram, que na época era só fotos e depois vídeos, e para o YouTube, especialmente esses canais de família no YouTube. Poucos sabem, mas a primeira casa de criadores surgiu em 2009, chamada The Station. Muitos conhecem esse conceito hoje pelo TikTok, como a Hype House. Esse tipo de coisa começou em 2009 porque uma família, a família Shea, uma família de vloggers, se mudou para Los Angeles e precisava de uma casa. Depois, outros influenciadores passaram a frequentar a casa onde ele vivia com a família. Acho curioso que a primeira casa de criadores de conteúdo também era uma casa de vlogs familiares. Isso é estranho. Então começou assim, basicamente as coisas ficaram mais visuais, e à medida que as coisas ficaram mais visuais, muitos desses influenciadores começaram a colocar conteúdo dos filhos no meio do conteúdo diário deles, sabe? Tipo nos canais do YouTube deles. E você começou a ver coisas como, por exemplo, pessoas comentando marcadores de tempo, então isso foi um problema que o YouTube acabou abordando depois. Mas as pessoas, sabe, elas postavam esses vídeos de família ou crianças brincando, tipo, no quintal, e as pessoas comentavam, tipo, 2.24 ou algo assim, né? Tipo um marcador de tempo no vídeo, e quando você clicava nesse marcador, era a menina fazendo espacate ou, sabe, alguma pose sugestiva da criança. E aí começou a ficar bem estranho, né? Tem um motivo pra isso, e esses comentários vinham de contas anônimas, não necessariamente de outras crianças. Sobre a monetização, muitos desses vídeos passaram a ter visualizações suspeitas, como se não fossem crianças assistindo. Muitas dessas coisas envolvem outra criança de 3 anos, como os brinquedos do Ryan. Ryan é um influenciador mirim que faz resenhas de brinquedos. Esse canal é, sem dúvida, assistido principalmente por crianças. Não há problema, o Ryan é pago, sabe? Ele está com uma empresa de gerenciamento que é muito ética, ele não trabalha um certo número de horas por dia, essas coisas. Mas é mais sobre esses canais de família. Acho que surgiram perguntas como: quem são os inscritos? Como você disse, o dinheiro começou a entrar mesmo em meados dos anos 2010. E foi aí que você começou a ver acordos com marcas, de verdade, marcas investindo dinheiro e as pessoas sendo pagas, pelas visualizações. Isso começou a acelerar. Depois veio o TikTok e tornou fácil para qualquer pessoa se tornar uma influenciadora, e você viu uma explosão de canais de influenciadores familiares. Então eles são pagos por visualização basicamente e recebem por visualização parecido com o programa. Sabe, eu vou vender alguma coisa no YouTube e eles vão dizer: queremos 2,8 milhões de impressões em no máximo um certo número de vídeos. Assim, não preciso de 10 anos para entregar isso. Vou dizer: tudo bem, faço 15 vídeos para você e eles vão atingir o número de impressões ou o que for. E é um anúncio de cetonas bebíveis ou algo assim, e eles recebem por esses acordos de marca. Mas aí o YouTube também tem esse modelo do AdSense, onde o Google vai rodar, sei lá, um anúncio da Lexus ou algo assim, e eles recebem por isso. A ideia é fazer com que as pessoas assistam o máximo possível, de preferência o vídeo inteiro. Quanto mais vídeos você publica, mais recebe. Isso é um pouco uma generalização, mas funciona para a maioria. E eu estou dizendo isso porque acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo pensa: na verdade, eu não sei como as pessoas ganham dinheiro no YouTube, ou eu não sabia que as pessoas ganhavam dinheiro no YouTube. Muita gente não conhece esse mundo e eu também não sabia sobre o timestamp. Isso assusta ainda mais. E eu acho que, só para juntar isso, para deixar bem claro para quem não entendeu muito bem a referência ali, você está dizendo que não são crianças vendo outras brincando no aspersor. As pessoas que colocam os timestamps são caras estranhos, pervertidos, provavelmente do tipo que pensam: ah, caso você esteja aqui procurando por algo que você sabe, você possa. Eu nem quero falar desse jeito. Se você está procurando por algo nojento para ver, não se preocupe com o primeiro minuto e 24 segundos, porque é só eles comendo cachorro quente ou algo assim com a mãe deles. Vá para um 24, onde ela faz espacate e o movimento do irrigador, como você mencionou. Isso mostra que não são só meus filhos de 6 anos vendo outra criança brincar com um brinquedo do Transformers e pedindo: pai, eu quero. Esse é o objetivo dos vídeos do mundo do Ryan. Isso é algo completamente diferente. E o que é perturbador é que
Eu suponho, não sei se você tem filhos, eu tenho 2 filhos pequenos. Se fiz um vídeo deles, coloquei na internet e teve muitas visualizações. Percebi que as marcações de tempo eram da minha filha, talvez se inclinando na frente da câmera e fazendo careta. Isso já seria perturbador o suficiente para eu cancelar todo o canal, mas infelizmente não é o que acontece com muitos desses canais. Então você pode explicar isso? Porque eu acho que muitos pais pensam, é por isso que meus filhos nunca vão estar nas redes sociais. E outros pais dizem, é por isso que acabamos com o nosso canal familiar nas redes sociais, porque apareceram pessoas estranhas que encontraram o canal e a gente nem sabe como isso aconteceu. Mas existe uma certa porcentagem de pessoas, e não é um número pequeno, que dizem isso, eles simplesmente falam algo como, ah, tem alguns desses, mas tudo bem. E também, nós ganhamos $100.000 no mês passado. Então, do que você está reclamando? Estamos dispostos a tolerar um pouco de risco. Não é como se eles soubessem onde a gente mora. Sim, eles sabem onde você mora, afinal todos sabem de tudo. Eu acho que a questão é tipo isso. A gente falou sobre a cultura dos concursos antes, né? Tipo, tem certas partes da sociedade, da cultura, sei lá, onde os pais parecem estar tacitamente de acordo com seus filhos sendo sexualizados de certas formas ou vistos de certas formas. Ou eles realmente não se importam. O incentivo financeiro acaba superando as preocupações deles e acho que alguns pais se iludem ao ver o dinheiro entrando. E eles meio que não querem pensar muito sobre isso, porque pensar muito sobre isso significa colocar em risco essa renda enorme que pode mudar tudo. Ou eles fazem esses acordos do tipo, bom, pode até ter alguns caras estranhos, mas isso vai pagar a faculdade da nossa filha ou algo assim. Ou, sabe, bom, é problema do YouTube lidar com esses caras estranhos e nós ainda assim, enfim, fazemos conteúdo familiar. Eu acho que é esse tipo de escolha difícil, e eu entendo isso. Posso falar sobre a ética de como esses pais deveriam lidar com isso. De certa forma, a gente não quer dizer que, tipo, precisamos banir todas as meninas jovens da internet ou algo assim, mas eu realmente acho que, tipo, alguns desses pais, eles estão passando maquiagem nas crianças, ou eles estão, sabe, alimentando esse tipo de coisa de certa forma, ou vendendo assinaturas, se você está vendendo assinaturas. E, sabe, Michael Keller e Jen Valentino fizeram reportagens incríveis sobre isso para o The New York Times. Acho que você deveria analisar a base de assinantes e ver se ela é formada principalmente por homens ou pessoas mais velhas. Tipo, qual é o objetivo disso, sabe? Será que você deveria mesmo estar vendendo assinaturas de conteúdo para o seu filho? Eu não sei. Sabe? Eu vou falar sobre o caso do New York Times daqui a pouco, porque esse é um deles. Era disso que eu estava falando quando disse que algumas dessas coisas são as mais assustadoras que li em muito tempo. Antes de seguirmos quanto essas famílias ganham, você tem ideia da faixa? Porque algumas delas estão, tipo, fantasticamente ricas por causa disso, e outras provavelmente estão, tipo, dobramos nossa renda nessa faixa de renda média, o que também é fantástico. Acho que a maioria de nós aceitaria um aumento de 100% no salário para filmar nossa família. Mas aí, sabe, se a gente não soubesse do lado sombrio das coisas, eu diria, O dinheiro tem entrado aos montes nos últimos anos. Com o crescimento do marketing de influenciadores, vemos uma forte migração para mídias guiadas por personalidades. As marcas querem fazer parte da vida de todos e monetizar cada momento, ou seja, elas lucram com cada instante. Na vida dessas crianças, na vida da família, tipo, se a família está se mudando, se a filha tem a primeira menstruação, se é volta às aulas. Literalmente, quero dizer, tem conteúdo patrocinado para esse tipo de coisa. As marcas buscam estar nesses momentos familiares para que as pessoas lembrem do sabonete Dove em qualquer situação. O dinheiro está entrando e as pessoas podem ganhar. Algumas recebem só centenas de dólares por mês no TikTok, como mães de primeira viagem, mas outras ganham milhões. A grande variação. Se você faz muito sucesso no YouTube e no TikTok, provavelmente está ganhando milhões de dólares, em parte com dinheiro de patrocínio e coisas assim, e receita de anúncios. Mas muita gente não está ganhando isso. As mulheres sempre foram excluídas do mercado de trabalho, o que é muito difícil. A Covid fez muitas pessoas trabalharem por conta própria, tornando a carreira de influenciadora mais popular. sim, eu entendo o apelo. É fácil demonizar essas mães, e isso vai piorar com o pessoal do programa. Mas é fácil demonizar essas mães e pensar, o que elas estão fazendo? Essas pessoas são terríveis, e algumas delas realmente são negligentes, imprudentes ou até piores, mas eu entendo o apelo disso. Tenho 4 filhos, estou exausto, não trabalho e meu marido se mata de tanto trabalhar, pois criar 4 filhos é caro. Então é tipo, você quer dizer que alguém se interessa pelos biscoitos e lanches fofos que faço para meus filhos? E posso mostrar isso em um vídeo. Começo a ganhar cortadores de biscoito grátis e posso usar todas essas coisas fofas.
Você constrói seu público assim e pensa: espera, vão me pagar para fazer biscoitos e cupcakes fofos e ainda bancar toda a festa de aniversário. E ainda me dar todas as coisas de graça e me pagar. Se eu filmar tudo e marcar sua marca, isso é um negócio muito bom para a maioria das pessoas. Acho que o que quero dizer é que pode ser uma ladeira escorregadia, mas duvido que alguma mãe realmente diga: sabe o que eu quero fazer? Quero monetizar a primeira menstruação da minha filha buscando marcas de absorventes. Isso não é como começa, nem o primeiro passo a se tomar. Frequentemente, as marcas buscam os pais. Você pode não pensar nisso inicialmente, mas uma marca pode notar e comentar que sua filha está crescendo. Tipo, adoraríamos enviar alguns produtos, gostaríamos que fosse divulgado. E eu quero dizer que muitos dos canais de parentalidade mais populares, as mães blogueiras, elas são o que chamam de Thread Wives. Então as pessoas conhecem essa mulher. O nome dela é Needleman, da Ballerina Farm. Acho que ela tem, tipo, 7 ou 9 filhos, sabe? Uau, tipo... E muitas dessas mulheres também são mormons, tipo, elas também sentem que a maternidade é algo sagrado. E, tipo, parte do que alguns desses pais também querem é mostrar o estilo de vida deles. Isso é bem enraizado na cultura deles, especialmente na Mormon, onde blogar já é comum há tempos. Muitas dessas mulheres já participavam de marketing multinível antes das redes sociais. Então, algumas dessas mulheres realmente sentem que querem promover essa ideia que as mulheres devem ficar em casa, que as mulheres devem estar com os filhos. Elas querem mostrar os filhos, querem mostrar seu estilo de vida de esposa tradicional, sua vida, sabe? Isso é realmente algo aspiracional. E essa é uma categoria que está crescendo, especialmente. Acho que muita gente já ouviu falar sobre esposas tradicionais e coisas assim, tipo... Sim, explica pra gente o que é isso? Já ouvi falar, mas acho que muitos não. E nem sei se conheço a definição. Significa só esposa tradicional? Certo? Significa só esposa tradicional. São mulheres que ficam em casa, mas transformam tudo da vida em mercadoria online, mesmo promovendo esse estilo tradicional. Eu acho muito engraçado porque, tradicionalmente, as mulheres não passariam o dia todo editando vídeos pro TikTok numa vida tradicional. Mas sim... Ring lights não fazem parte de uma vida tradicional. Mas essencialmente, isso promove a ideia de que as mulheres pertencem ao lar. Sabe, mostrando que as mulheres deveriam passar o tempo cozinhando e cuidando das crianças. E como você disse, preparando esses almoços elaborados, cozinhando tudo do zero. Tipo, sabe, meio que vivendo isso é meio que idealizar essa visão tradicional da maternidade. E aí você vê muitas esposas tradicionais entrando nisso e promovendo também seus filhos. Porque é tipo, olha eu aqui com meus filhos perfeitos e minha situação de ensino em casa. Sabe, tem uma mulher, no Texas que eu sigo, acho que ela é mormon, mas, sabe, ela diz... Todos os vídeos dela começam iguais. Como mãe de 5 meninos, ela mostra como faz algo, sempre com as crianças aparecendo. E ela fala sobre, tipo, como ela vive essa vida aspiracional, onde ela educa todos os filhos em casa e tem uma casa linda. Então, é um conteúdo aspiracional sobre um certo tipo de maternidade. Entendi. Essas crianças geralmente são jovens, de 1 a 8 anos, mas acredito que há de todas as idades. Especialmente em famílias grandes, pois com 11 filhos, raramente todos têm menos de 10 anos. Mas você precisa pensar no que acontece quando essas crianças fazem 18 anos e percebem que toda a infância foi filmada, dificultando sua individualização na faculdade, já que tudo está registrado. Quando pesquisam meu nome e assistem minha festa de 3 anos, mesmo eu tendo 18, agora não gosto mais disso e fico bravo que você fez isso. Eu imagino que isso deve acontecer de vez em quando. Bem, é tão interessante porque agora já vimos várias gerações dessas crianças crescerem e eu diria, Jordana, que na verdade é meio a meio. Muitas dessas crianças acabam lançando suas próprias carreiras como influenciadoras. Muitas influenciadoras de sucesso começaram em canais de família ou foram lançadas por conteúdo familiar ou ainda iniciaram na internet bem jovens. Até Charli D'Amelio começou aos 15 anos sem canal de família, mas agora tem o reality A Família D'Amelio. Sempre houve esse lado familiar no conteúdo dela. Ela está feliz. Ela ficou super feliz, sabe, de ter conseguido lançar a carreira dela como adolescente e se tornar essa influenciadora famosa, milionária e estrela de reality show. Então, muitas crianças ficam totalmente felizes. Muitas crianças também, tipo, são religiosas e talvez cresçam em lares religiosos, onde elas veem, de novo, a promoção desse estilo de vida como algo importante. E aí elas criam seus próprios canais de família, algumas acabam engravidando muito jovens, uau! Mas muitas delas também não são felizes. Como você disse, eu acho que as que não são felizes geralmente são aquelas que não acabaram ganhando milhões, né?
Então, seu pai te expôs na internet, talvez com aspirações, ou às vezes nem chegou a monetizar, né? Tipo, você só acabou compartilhando demais por algumas centenas de dólares, uma ou duas vezes. Agora sua privacidade foi meio violada. Vou dizer mais uma coisa. Entrevistei dezenas de crianças para uma matéria. Isso foi em 2018. Tenho certeza de que agora acelerou ainda mais para uma matéria na Atlantic em que entrevistei dezenas de crianças. Sobre quando pesquisaram seus nomes no Google pela primeira vez, descobriram sua presença digital e como se sentiram. E uma quantidade significativa dessas crianças, algumas delas, ficaram chateadas porque perceberam: meu Deus, eu estou nesses vídeos da minha sala de aula. Meu Deus. Minha pré-escola tinha Instagram e é constrangedor ver a vida das crianças documentada. Podemos discutir tudo isso além desses canais de família de maneira absurda. Muitas crianças, Jordana, ficaram chateadas pela falta de conteúdo sobre elas na internet. E elas falaram sobre como não se sentiam como uma pessoa sem uma presença digital robusta. Parecia que elas, sabe, nem existiam. Elas discutiam existir no mundo e por isso queriam mais conteúdo sobre si online. E eu achei que esse era um efeito colateral interessante de crescer nesse tipo de ambiente. Acho que as crianças hoje são condicionadas a acreditar que não podem desenvolver sua identidade fora da internet. Isso representa uma mudança radical em relação a 10 anos atrás. Eu tenho 45 anos, ninguém se importava no ensino médio em estar na internet. E aí na faculdade era tipo, sua ostentação, bem, até mesmo na faculdade de Direito, sua ostentação era sua mensagem de ausência do AOL Instant Messenger é engraçada? É, era isso e só isso. Ninguém tinha fotos de si mesmo online ou qualquer coisa assim. Penso como o trabalho de vlogger de família muda a relação entre pais e filhos, já que é impossível separar trabalho e família. E se você dá cambalhotas no jardim, isso estraga tudo? Quando sua mãe surge com a câmera e pede para repetir, ela ainda precisa ajustar a luz porque está escuro lá fora e seu rosto fica com sombra. Você também acha difícil trabalhar de casa por não separar vida doméstica e trabalho? Imagine que seu trabalho é sua vida, ou sua vida é seu trabalho, e você documenta tudo, real ou não. Essa é sua carreira. Não posso dizer que teria interesse nisso. Consigo imaginar as crianças sentadas na sala e os pais dizendo: não pareça cansado, não ria muito. Não fique tão feliz agora, fique triste, mais triste, mas eu só estou assistindo a um filme da Disney e reagindo como quero. Não. Fique super triste porque o pai do Rei Leão morreu. Tipo, você tem que, eu quero, me dê algumas lágrimas. É isso que eu imagino e isso é triste pra mim. Bem, não sei se você viu aquele vídeo. Teve um vídeo que viralizou, acho que foi no ano passado, de uma mãe gravando um vídeo da criança e acho que o cachorro tinha morrido. E ela disse: fique mais triste, chore, estamos tão tristes, consegue? Acho que ela queria que a criança fizesse uma expressão para a miniatura. Certamente, ou seja, alguns pais, e esses pais são, tipo, é nojento, né? Como você disse, eles estão mercantilizando isso e tal. Muitos pais, quando você conversa com eles, eles dizem: olha, por exemplo, falei com um pai que criou um canal mostrando a família dele, que adora esportes ao ar livre, gravando viagens de esqui e aventuras com os filhos. Eles não gravam muito conteúdo em casa, mas conseguiram fazer viagens incríveis. E ele sempre diz, tipo, olha, eu não... Se meu filho não quiser aparecer em um vídeo, tudo bem. Eles tiveram experiências incríveis e eu não trocaria isso por nada. E parecem achar tudo tranquilo. Acho que sou muito preocupada com privacidade, mas não acredito que eles tenham mais intenções. Muitos pais tentam agir de forma responsável. Eu acho que o problema surge quando essa economia de influenciadores que criamos se cruza com a cultura de vigilância e o reconhecimento facial. E com toda essa tecnologia que está surgindo agora, essas crianças não têm privacidade nenhuma, então qualquer coisa, tipo, eu não sei. A gente pode falar sobre isso, mas é tipo, eu acho que ter qualquer coisa sobre sua vida na internet quando jovem e sem poder controlar sua própria história é mais difícil para as pessoas. Tipo, eu acho que a maior coisa, tipo, o maior luxo que você pode dar para seus filhos é a privacidade. Porque, claro, isso não seria um grande problema, talvez há 10 anos, já que alguém só precisaria voltar e assistir tudo. Mas agora temos sistemas de IA que podem vasculhar todos esses vídeos, podem extrair trechos, podem encontrar seu rosto em qualquer conteúdo online, tipo, qualquer pedaço de conteúdo online através de reconhecimento facial. Tá tudo ficando muito mais distópico. As crianças são rastreadas e vigiadas não só por familiares, mas também por vlogs de sala de aula e redes sociais de outras pessoas.
Atualmente, gravações em público são frequentes. Crianças aparecem em vídeos aleatórios de outras pessoas, surgindo em situações estranhas nos vlogs. Cada vez mais pessoas filmam em locais públicos. Então, sabe, eu entendo de onde esses pais estão vindo. E eu não vou culpar alguns que tentam fazer isso de forma responsável, mas eu acho que eles estão. Eles têm ilusões sobre os rumos da tecnologia e a infraestrutura de vigilância em que estamos nos envolvendo. Existem exemplos extremos e como este é um podcast, estamos citando alguns. Tipo Ruby Frank, esse era o canal de parentalidade dela, onde era vista como modelo de mãe. Mas acho que não era ela. Ela estava abusando dos filhos? Sim, ela estava abusando dos filhos, sim. Mas esse é um bom exemplo de alguém que era assim. Ela era aquela que dizia, sabe, faz de novo, tipo, você é o conteúdo, sabe? Tipo, existem pais irresponsáveis. E o que eu diria também é que existem pais irresponsáveis por aí que agem assim, que nem monetizam, né? Sim. Imagina ser punido por isso e você nem ganha nada de graça, você nem recebe absorventes de graça, só leva bronca o tempo todo. Ela fazia coisas estranhas, como se o filho esquecesse o lanche e ela dizia que não levaria para a escola e deixava passar fome. Um dos irmãos pregou uma peça no outro e ele teve que abrir mão da cama dele por 7 meses. Quero dizer, É simplesmente insano. e ela acabou sendo processada. E eu acho importante notar que quando esses pais estão sendo abusivos, especialmente aqueles que são abusivos em canais do YouTube, porque eles documentam tanto da vida deles nesses canais, isso na verdade torna muito mais fácil processá-los. E na verdade, há mais responsabilização para pais abusivos que estão fazendo vlogs de suas vidas do que para pais abusivos que não estão fazendo vlogs. Então eu gosto de dizer para as pessoas que falam, meu Deus, o abuso infantil. Eu digo sim, mas ironicamente, o fato de eles documentarem tudo torna as coisas mais fáceis. Os casos reais de abuso mais difíceis de processar são os que não envolvem vlogs de todos os aspectos da vida. Você está certo, é mais fácil de processar. Se tem um vídeo, está bem. Aqui está um vídeo de você fazendo ele pular do telhado para a piscina. Depois ele no hospital com um ferimento. Vamos usar isso como prova e você pode se declarar culpado. Sim, tende a ser um pouco mais fácil do ponto de vista da promotoria, é. Ao ler esses artigos, alguns trechos foram engraçados. Um deles me fez rir porque já passei por isso. Pais podem pensar por anos que seus filhos são apenas adolescentes comuns no YouTube ou Instagram, até que um gerente de marketing de uma Fortune 500 liga querendo colaborar. Como uma mãe com quem falei, isso está em um artigo e é como meu pai. Alguns pais só notam quando outras crianças pedem selfies com seu filho em público, ou quando seus filhos recebem tratamento especial em locais. Estava com meus pais quando alguém perguntou: Você é o Jordan Harbinger? Posso tirar uma foto? Meu pai nunca ouvira falar do meu podcast e ficou surpreso. Eu digo, pai, entende? Aquilo que gravo no outro cômodo, outras pessoas ouvem e é assim que ganho dinheiro, certo? Você entendeu, mas ainda não tinha percebido, né? Foi tipo, como o dono do restaurante sabe quem você é? Igual ao que ouvimos no carro vindo pra cá. Ele ouviu isso junto, né? Outras pessoas também podem ouvir. É engraçado. Explicar pro meu pai de 80 anos é complicado. Ele entende e não entende. É tipo, isso é como o rádio. Pensa bem, como o rádio, outras pessoas podem ouvir o rádio ao mesmo tempo. Muito engraçado. Tem essas questões de controle de multidão. Acho que essa foi outra que achei meio alarmante, mas interessante. Isso é, novamente, um trecho de um artigo. Por causa de como as coisas podem dar errado rapidamente, a maioria dos pais com quem conversei tenta limitar o tempo que seus filhos passam em público sem proteção. Isso é um pouco assustador. Isso leva a uma restrição severa na vida das famílias em relação às coisas que podem fazer juntas. Noites de cinema em família no cinema local são canceladas, jantares de aniversário são realizados em particular, em vez de serem em um restaurante público. Para viajar a Disney World ou ir a um show, a família deve se organizar antes. Mesmo os pais que tomam as medidas mais meticulosas e cautelosas veem o paradeiro de seus filhos sendo rastreado 24 horas por dia por contas de fãs na internet. Existem contas no Twitter e no Instagram criadas por fãs para reunir informações sobre avistamentos de seus astros favoritos da internet e alertar os seguidores sobre o paradeiro deles em todos os lugares que vão. Devido ao alcance global das redes sociais, estrelas da internet têm fãs no mundo todo. Pode parecer que onde quer que um pai leve seu filho, eles estão lá quando a localização é divulgada. Um flash mob pode surgir em minutos. Basta um tweet. Essa não é uma maneira divertida de viver a vida. Essa novidade acaba muito rápido, eu imagino. Sim, acho que essa é a matéria que escrevi para o Atlantic há alguns anos. Mas é difícil, quero dizer, e isso vale para as crianças mais bem-sucedidas, mas pode ocorrer até em nível local, onde há a celebridade mirim local, que vai ao parque aquático e todos conhecem, pois estão online. E eu acho que são só as dinâmicas da fama, como no passado esse tipo de coisa acontecia também.
Como uma estrela da Disney ou como Leonardo DiCaprio, sabe, quando ele era jovem, ou Miley Cyrus quando ela era uma estrela mirim. Mas agora são tipo esses pais de classe média, pessoas comuns que têm que lidar com a fama. E isso é uma consequência da indústria dos influenciadores ter se tornado tão popular. Cada vez mais pessoas sofrem com os efeitos negativos da fama, apesar de algumas vantagens. Ganham um pouco de dinheiro, mas certamente não conseguem, por exemplo, uma casa em Beverly Hills. Alguns astros da Disney conseguiram, com assessoria de imprensa e segurança 24 horas, o que uma estrela mirim do passado teria. Isso deixou muitos pais em apuros. Muitos pais, quando os filhos fazem sucesso na internet, tiram eles da escola. Eles geralmente são educados em casa, já que muitos pais vloggers de família, por serem religiosos, já optam por essa educação. A criança já está em um ambiente diferente, mas é difícil para elas irem à escola pública. Muitas vezes sofrem bullying ou são vistas como aspiracionais. Penso no menino Rizzler. Você conhece o Rizzler? Não, mas esse é um ótimo nome. Esse é o apelido dele online, Rizzler? Muito engraçado. Ele apareceu recentemente no Theo Vaughan. Acho que ele tem uns 8 anos, talvez menos. Meu Deus, isso é engraçado. É ainda mais engraçado agora que o Rizzler tem 8 anos. Isso é tão engraçado. Ele é uma criança. Mas, e você? Eu estava conversando com o pai dele sobre isso, porque eu estava tipo, sabe, o Rizzler é... As pessoas dizem que ele é a Shirley Temple desta geração. Ele é muito popular na internet, ficou famoso no TikTok. É uma criança. Conversei com o pai dele sobre como lida com isso. E ele disse... Eu realmente o mantive na escola comum e mantive sua vida o mais normal possível. Estamos bem. Se ele quiser seguir essa carreira, ele pode. Vamos aproveitar essas oportunidades. Mas eu quero que ele tenha uma vida normal. Porque no momento em que a vida dele começar a parecer anormal demais, isso vai afetá-lo. O Rizzler ainda está na escola pública. Acho que ele está ficando famoso por aparecer em programas de TV noturnos, provavelmente por causa da presença dele nas redes sociais. Eu só não sei, mas esse garoto é, sabe, o Rizzler. Ouvi dizer que ele está pedindo 6 dígitos nesses acordos com marcas, sabe? Então ele também está ganhando uma quantia absurda de dinheiro que provavelmente vai garantir a vida dele. Então, sabe, eu acho que muitos pais pensam, bom, eles vão pagar pela terapia, sabe? É, né? Não pague pela terapia, isso é engraçado. Também é tipo, você pode imaginar, quando ele estiver no ensino médio, ele vai falar, ei pai, quanto dinheiro tem naquela conta fiduciária? Porque eu estou um pouco preocupado em pagar a faculdade e vai ser tipo... Você realmente não precisa se preocupar em ir para a faculdade se não quiser. E também não precisa se preocupar com a carreira que vai ter depois da faculdade se não quiser. Porque você provavelmente poderia se aposentar e ter filhos, e eles também não precisariam trabalhar. Porque você começou a ganhar milhões de dólares quando tinha 8 anos de idade. Quero dizer, vai ter tipo 50 milhões de dólares lá. Ah, Quero dizer, existem crianças que estão totalmente bem porque cresceram monetizando a vida quando eram jovens. Sim, e eu acho que elas têm uma crise de identidade. Aqui você começa a notar semelhanças com outras estrelas mirins. Mesmo que tenham consentido na época, o que é discutível, eu diria que crianças realmente não podem consentir. Mesmo felizes com o resultado, dizem, agora sou milionária aos 24 anos, tanto faz. Elas também experimentam o auge da fama muito jovens, e a base de fãs geralmente já seguiu em frente. E elas têm essas questões psicológicas sobre si mesmas, e lutam para tentar se reencontrar. Acho que é por isso que, às vezes, recorrem ao vício, tentam se reinventar de formas estranhas ou ficam super religiosas. A fama faz coisas com você. Acho que ninguém está preparado para isso. meu amigo Shep Gordon, ele foi empresário do Alice Cooper e de várias outras pessoas realmente famosas. Queria listar mais, mas estou tendo um branco. São astros do rock muito famosos. E ele me disse que nunca viu a fama fazer algo bom por alguém. E claro, você ganha dinheiro com isso. Mas ele disse algo como, eu nunca. Basicamente falou que ninguém sai melhor do outro lado do que entrou. Talvez eles tenham dinheiro e tal, mas ele disse... Debativelmente, você teria sido uma pessoa mais feliz, melhor, mais ajustada, sendo menos famoso. Então ele tem esse tipo de consciência dividida, certo? Porque o trabalho dele é fazer com que seus clientes fiquem realmente famosos e ganhem muito dinheiro. Mas ao mesmo tempo ele diz, mas eu tenho que te avisar, você vai ganhar muito dinheiro e vai ficar famoso. Você vai conquistar tudo o que sempre quis, mas isso pode bagunçar sua vida. Ele avisa, mas ninguém acredita. Dizem, não me importo, minha vida já é bagunçada, vou dar conta, confio em você. Mas ele insiste, não, você não entende. Isso vai ser ruim, você só não percebe. Já vi isso acontecer com todos com quem trabalhei desde 1965, ou quando ele começou a carreira, certo? E é interessante ver um cara assim, porque ele é super legal e normal, mas fala de forma muito aberta.
Ele fala tipo, sim, essa pessoa tem esse problema mental e aquele tem esse vício, e é isso, a fama te bagunça. Vou comentar a matéria do New York Times, uma das mais nojentas que li este ano. O link ficará nas notas para assinantes do The Times. Não sei se é daquelas matérias gratuitas ou se você precisa estar logado para ver, mas o New York Times analisou 2,1 milhões de postagens no Instagram, 5 mil contas de influenciadoras mirins administradas por mães. Pais, principalmente mães, costumam criar perfis no Instagram para filhas menores para promover carreiras de modelo, buscar parcerias e ganhar brindes. Geralmente começa assim. E muito do conteúdo é inofensivo, obviamente, mas muitas contas apresentam imagens altamente sexualizadas, como fotos de biquíni, roupas de dança reveladoras, poses sugestivas, o que, como você pode prever pelo rumo do programa, elas atraem um grande público masculino, e alguns desses perfis de meninas têm entre 75% e 90% de seguidores homens. Sem surpresa, a investigação encontrou predadores, aliciamento, comentários sexuais de homens, mensagens explícitas e tentativas de chantagem. Eu não sei exatamente como funciona, talvez você tenha informações internas e eles coordenam em grupos do Telegram para trocar imagens de menores do Instagram e monetizam isso. Eu provavelmente deveria parar de falar agora, me conte mais sobre isso, porque eu tenho muita coisa aqui. Mas isso é nojento, isso é tipo o auge do nojento quando se trata disso. Sim, sim, eu acho que Michael Keller e Jen Valentino do Times fizeram alguns dos melhores trabalhos investigando de verdade, como você disse, esse aspecto assustador disso, que é o fato de que há muita gente estranha. Homens fetichizam mulheres jovens, o que ocorre repetidamente e reflete um problema cultural amplo, independentemente da monetização das contas dessas garotas. Muitos homens mais velhos querem seguir, sabe, meninas pré-adolescentes ou adolescentes. E você pode imaginar por quê, não é porque querem ouvir o que elas dizem. E, infelizmente, muitas pessoas jovens querem ganhar dinheiro online. Às vezes os pais ganham dinheiro com os filhos, às vezes os adolescentes querem, você sabe, monetizar o próprio conteúdo. É como você disse, é por motivos nojentos. Quando começam a surgir links estranhos do Telegram ou a maioria dos assinantes é masculina, você precisa se perguntar, por quê? E se você quer cultivar esse público, sabe, meio que houve muita polêmica recentemente porque Lil Tay, que era uma influenciadora mirim, que na verdade estava sendo gerenciada pelo irmão mais velho, ficou famosa. Quando ela tinha 9 anos, ela era conhecida como a flexer mais jovem da internet. E ela fazia esses vídeos meio ridículos, com Lamborghinis, dinheiro e tal. Quando ela era criança, ela ficou muito famosa e recentemente ela lançou um OnlyFans no seu aniversário de 18 anos. Esse é o clichê que ninguém queria ouvir, né? Sim, mas olha, ela ganhou milhões de dólares e, na verdade, ela meio que fez clickbait com esses caras. Ela disse, eu tirei essas fotos a 00 horas e 1 minuto no meu, sabe, 1 minuto depois de eu completar 18 anos. E agora vocês podem comprar, e eu acho que o tipo de homem que vai comprar imagens de uma garota a 00 horas e 1 minuto no seu aniversário de 18 anos, acho que todas essas pessoas deveriam estar em uma lista. O curioso é que agora, pelo registro de compras do OnlyFans, eles estão em uma lista que eu espero que o FBI tenha. Então ela meio que fez um clickbait com eles, porque no final das contas foi isso que ela fez. As imagens eram, na verdade, seguras para o trabalho. Então ela só, eu acho, tirou fotos no quarto dela. E era isso. E aí os homens ficaram meio bravos. Tipo, a gente achou que seriam fotos mais ousadas, mas, sabe, ela meio que, ela não é, sabe, contra fazer fotos mais ousadas. Ela comentou sobre fazer isso, e não é a primeira garota a agir assim. Tem garotas que ganham muitos seguidores e depois mudam o foco. Tipo, ginastas jovens. Eu conversei com uma influenciadora ginasta que disse assim, olha, eu não sou tão boa quanto Livy Dunn ou Juni. Quem é essa? Tipo, sabe aquela ginasta influenciadora adolescente que virou estrela universitária? Mas sei que a maioria aqui é homem. Eu quero ganhar meus milhões, sabe, pra pagar pela minha carreira atlética. E eu realmente não me importo se esses homens querem me sexualizar. Não me importo, eles vão roubar minhas fotos da internet de qualquer jeito. Eu não estou fazendo nada perigoso ou impróprio pro trabalho, mas entendo que elas lidam bem com a sexualização. Eu não sei. Após completarem 18 anos, cabe a elas decidir isso, pois já são adultas. Tecnicamente, eu acho que o problema maior é que a nossa sociedade sexualiza meninas jovens e que até a gente resolver esse problema social mais amplo, vai continuar existindo esse público na internet.
E eu, quer dizer, eu não sou mãe, mas eu não permitiria que meu filho ganhasse dinheiro dessa forma antes de completar 18 anos. Acho que antes dos 18 anos, mas o artigo do Times diz que os pais vendem fotos, vídeos e acesso ao chat. Meu Deus, tomara que a criança não faça isso. Não, mas esses chats podem ficar explícitos, especialmente porque as pessoas estão usando IA. Então, uma influenciadora, sim, uma influenciadora, ela tem mais de 18 anos, mas ela criou um chatbot e disse que quase imediatamente todo o público queria ter conversas explícitas. Caramba, e isso custa de 99 centavos a 250 por mês? E de novo, estamos falando sobre esse artigo, especificamente sobre meninas menores de idade. Alguns promovem semanas de biquíni só para assinantes ou temas provocativos? Esses pais deveriam, na minha opinião, estar na cadeia. Semana do biquíni para sua filha de 9 anos que faz dança é tão nojento que eu não entendo como isso é possível. Quer dizer, acho que entendo como isso é legal do ponto de vista técnico, mas você é o pior pai se está fazendo isso com seu filho e é simplesmente, cara. E aí a marca, os incentivos estão mal alinhados, né? Porque se você, a marca meio que não liga, se você tem um grande público masculino, mesmo com algo inapropriado, né? Eles só analisam dados demográficos em uma grande ferramenta de vendas e veem que essa influenciadora Mirim tem muitos homens assistindo às coisas de ginástica dela. Queremos anunciar o Lexus para o máximo de pessoas possível, então vamos investir nisso. Raramente alguém questiona por que tantos homens seguem essa garota jovem ou se isso é um problema. Eles estão comprando milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões de impressões de uma vez só. Eu não quero dar um passe livre total para eles, eles provavelmente deveriam sinalizar isso, mas até agora os incentivos estão desalinhados. E aí, você sabe, os algoritmos. Cara, se você está recebendo muitos comentários, mesmo que sejam caras bem nojentos fazendo isso, e eles estão mandando corações e emojis estranhos, é isso que informa o algoritmo. Que a sua, sei lá, foto dando um mortal para trás ou aquela coisa do irrigador é algo que vale a pena interagir. Para mim, todos os incentivos parecem mal alinhados. A plataforma, as marcas e os pais se beneficiam, a pessoa que. Pais afirmam que crianças se beneficiam financeiramente, mas na verdade estão sexualizando filhas menores de 10 anos. Quero dizer, que vergonha, né? Não sei, será que eu sou só um cara antiquado? Não, é a cultura dos concursos, né? Tipo, o que que esses pais diziam antes quando colocavam seus filhos no palco? Concursos de beleza com crianças de 7 anos usando maquiagem completa? E, sabe, se sexualizando, dançando e tal. É tipo, olha, esse dinheiro do concurso vai pagar a faculdade delas. E são meninas, sabe? Isso é o que mais me incomoda nisso tudo, acho que como mulher. Tipo, não existe realmente um equivalente para influenciadores meninos jovens. Existem muitos meninos influenciadores, mas eles não são sexualizados da mesma forma por um monte de mulheres online. São essas meninas. E eu acho que os pais, de certa forma, especialmente os que foram mencionados nesses artigos, eles têm consciência disso. E eles decidiram fazer essa troca por dinheiro. E esse é o problema com tudo isso, como você disse, incentivos, algoritmos, dinheiro e cultura dos views, onde as pessoas recebem apenas pelas visualizações, acabam se alinhando de forma negativa. Meta, então o Facebook não está sendo muito útil aqui. Pelo que eu entendi, você pode, na verdade, ter problemas por bloquear muitas contas. Então, se você bloquear, digamos que uma mãe diga: eu não quero esses predadores seguindo meu filho, e ela bloqueia todo mundo. Quem usou um emoji de berinjela estranho ou algo assim pode ter problemas na conta. Por que você está bloqueando tantas pessoas? Vamos limitar sua capacidade, como se dissesse: você vai dificultar que eu bloqueie pedófilos olhando minha filha na internet, que diabos? Imagino que, a longo prazo, haja danos duradouros à autoestima e à segurança dos filhos deles, inclusive para a aplicação da lei. Para quem pergunta por que não prendemos essas pessoas, é uma área cinzenta, pois tecnicamente não é material de abuso sexual infantil. É assustador, não passa no teste, você vê aquilo e pensa que não é normal, mas legalmente não pode fazer nada. Ei, você não deveria. Essa foto não deveria existir. Parece que poderia estar tudo bem no álbum de fotos da sua família. Fica ainda mais assustador quando está na internet sendo comentado assim: só continua. Isso já passou do limite. Sim, e eu acho que isso é só, quero dizer, olha, a nossa cultura mais uma vez fetichiza a juventude e as mulheres. Nunca vou esquecer, cresci com as gêmeas Olson e lembro dos tabloides fazendo contagem regressiva para os 18 anos delas. Fotógrafos e paparazzi deitavam no chão para tentar fotografar por baixo das saias de Lindsay Lohan ou Britney Spears quando saíam de festas de 18 anos. Isso é legal, é?
Eu não acho, acredito. Veja, fotos por baixo das saias agora, em 2025, são consideradas inapropriadas, embora a New York Magazine tenha publicado uma há alguns anos. Mas isso era algo grande nos anos 2000, sabe? E certamente ainda é agora. Você lembra, tipo, as celebridades saíam do carro e tentavam tirar essas fotos por baixo das saias? Embora as mulheres usem roupa íntima, a cultura ainda sexualiza as garotas, o que é um problema maior. Isso não aconteceu com a Britney Spears e com a Paris Hilton também? Pegaram ela saindo do carro, foi tão brega. Mas se você olhar online, vê como falam sobre mulheres e influenciadoras. Especialmente agora que estamos caminhando para isso, tipo. Nem sei como descrever, mas é essa cultura red pill de fetichizar a juventude, achando que mulheres perdem valor assim que fazem 18 anos, quando seriam mais valiosas. E elas perdem valor até os 30 anos, quando já são vistas como velhas. No fundo, essa cultura é pedofílica, ensinando aos homens que quanto mais jovem, melhor. E aí você vê esses homens online, eu já vi homens argumentando: ah, sim, eu sigo essas meninas de 13 anos, mas isso é normal. Tipo, sabe, na época medieval as meninas se casavam com 13 anos ou algo assim, sabe? É uma coisa totalmente delirante. A expectativa de vida delas era de até 26 ou 34 anos. Nossa, é nojento. Então, sim, eu acho que o Instagram, como já foi mencionado, fez um trabalho péssimo nisso, porque o Instagram não quer fazer nada que diminua o engajamento. Então, se você bloqueia muitas pessoas ou se tenta exercer mais controle sobre sua conta para ter mais controle do usuário, eles não querem que você faça isso, não querem que você limite o engajamento, eles dificultam e dizem, é para evitar spam. Eu acho que eles há muito tempo abriram mão dos controles do usuário em favor do engajamento acima de tudo. Essa é a pergunta que muitos fazem e já comentamos um pouco. Os pais são coniventes, ingênuos ou realmente estão presos? Porque agora eles têm que escolher entre racionalizar um comportamento ruim e não pagar a faculdade dos filhos e não tirar férias na Disneylândia, sabe? Eu entendo muitos desses casos coniventes, nem tanto acho mais ingênuos. Ok, eu até consigo entender como você pode começar desse jeito, preso. Eu consigo ver como isso pode acontecer. Eu consigo imaginar você seguindo por esse caminho. Uau, conseguimos ganhar mais 100 mil esse ano por causa das fotos de dança da Julie e agora temos que colocar coisas que as pessoas querem. É estranho e tem pessoas esquisitas, mas não é o fim do mundo. Eles não sabem onde moramos, mas sabem. E isso vai pagar toda a faculdade dela. E olha, todos os irmãos e irmãs dela vão poder receber o atendimento médico que precisam ou qualquer coisa assim. Eles podem estudar em escola particular porque a região não tem boas escolas públicas. Odeio dizer, mas entendo esse lado. Tipo, eu entendo realmente poder usar o dinheiro que você está ganhando com isso e depois tentar de qualquer jeito manter essa fonte de renda funcionando. Eu acho que existem bons pais e maus pais, né? Como eu disse, aquele pai aventureiro começou a gravar as aventuras com os filhos. Tipo, eu acho que alguns desses pais realmente entram nisso pensando, tipo, eu quero ser ética, tipo, olha, eu quero aproveitar esse mundo dos influenciadores. Talvez, como você falou, parte disso ajude no cuidado médico, como pagar a hipoteca após o pai perder o emprego ou a mãe não poder trabalhar. Alguns deles estão em situação financeira difícil e tentam agir de forma responsável, o que acho ok. Algumas crianças realmente querem ser artistas, esse é o sonho delas, e os pais dizem: vamos tentar ajudar a realizar esse sonho. Sabe, às vezes eu acho que eles são ingênuos, não sei. Escrevi sobre uma garota de 15 anos que sofreu abuso sexual anos atrás em uma casa de criadores, onde a responsável, uma youtuber, tinha 18 anos. Eu conversei com os pais e fiquei tipo, por que vocês mandariam sua filha de 14, anos que depois fez 15 para morar numa casa de criadores administrada por uma jovem de 18 anos? Disseram, é porque ele quer ser artista. Agora essa criança sonha em ser estrela pop. Já foi youtuber famoso e ficou popular na internet. E os pais são aqueles típicos pais do meio oeste, super legais, mas que, de novo, não entendem nada de internet. Tipo, eles não fazem ideia de como funcionam essas plataformas. Então eles pensam, ok, eu quero ajudar meu filho, sabe? Eu quero que meu filho realize o sonho dele. Eu diria, não mande eles para Los Angeles. Só diga que podem esperar 4 anos. Eles não precisam disso, mas é difícil sendo mãe. Então eu acho que algumas pessoas bem intencionadas acabam entrando nisso e depois já estão envolvidas demais. Mas aí tem muitos que eu acho que são completamente cúmplices e deveriam ser processados, né? Porque eles estão fazendo, eles realmente, eles não têm o melhor interesse do filho no coração. Infelizmente, ser um mau pai não é ilegal. Traumatizar ou envergonhar seus filhos até certo ponto também não é contra a lei.
Mas eu acho que muito mais pais precisam entrar nisso de olhos abertos. E, de novo, estar cientes dessa infraestrutura de vigilância, para onde as coisas estão indo. Mesmo que hoje não pareça problemático, garanto que estamos perdendo nossa privacidade rapidamente. E o rumo das coisas é sombrio e distópico. Eu diria que a melhor coisa que você pode dar ao seu filho é privacidade. Isso foi muito bem colocado. Acho que muita gente talvez não entenda como os comentários, as DMs e os grupos do Telegram podem acabar levando crianças a serem aliciadas ou exploradas. Quais sinais de alerta os pais devem notar antes que seja tarde? Claro, olhe os comentários nas postagens dos seus filhos, mas o que mais? Veja também as DMs, afinal, eles têm 11 anos e não deveriam ter privacidade. O que estamos procurando? Sim, tipo, revise. Não deixe seu filho ficar na internet sem supervisão quando for pequeno. Você não quer manter seu filho totalmente fora da internet. Sou totalmente contra proibir menores de 16 ou 18 anos de acessar redes sociais, isso não faz sentido, pois ao completar 18 anos, eles vão entrar de qualquer jeito. E eles não sabem como navegar nessas plataformas de jeito nenhum. Então, você quer proporcionar essas experiências em que permite que seu filho aprenda sobre a internet, mas que ele aprenda sobre a internet de uma forma segura. Certamente não dê acesso irrestrito ao iPad para o seu filho, tipo, onde ele fica só consumindo conteúdo o dia inteiro. E, sabe, converse com ele desde cedo. Quando ver essas crianças online, diga: olha, é isso que está acontecendo. O pai está gravando para um vlog, explique a dinâmica da economia dos influenciadores e fique atenta, está tudo bem. Se seu filho quiser criar uma conta no YouTube, tudo certo. Eu realmente conversei e fui a vários desses acampamentos. Esses programas estão crescendo rápido para crianças de 10 a 17 anos com acampamentos de verão que ensinam a ser YouTubers, já que essa é uma carreira muito popular. Converso com muitos pais e pergunto por que mandam seus filhos de 13 anos para acampamentos de YouTuber. Eles respondem que se querem que os filhos cresçam, talvez a Suzy queira iniciar um canal de culinária e isso pode acontecer. Sabe, a gente não quer pessoas estranhas, tipo, não queremos gente marcando o tempo quando ela está lambendo a massa ou algo assim, mas queremos que ela aprenda a edição de vídeo e queremos que ela sinta que tem uma forma criativa de se expressar. Então, crie um canal privado, certo? Crie um canal privado, você pode colocar vídeos não listados. Esses vídeos podem ser compartilhados com poucos amigos e familiares, ela pode aprender edição de vídeo e manter tudo privado ou com o Instagram bloqueado. Tipo, não deixe eles se envolverem nesse mundo. O que eu diria é, não deixe sem supervisão. Só isso. Você não precisa fazer uma coisa de vigilância, mas você quer sim supervisionar seus filhos quando eles são pequenos. E você quer ter certeza de que faz acompanhamentos e que seus filhos podem vir até você e dizer: ei, recebi uma mensagem muito estranha, assustadora, e saber que eles não vão ser punidos ou que você não vai culpá-los. Perguntar: por que você postou essa foto? E alertar: há pessoas estranhas por aí. Sei que você compartilhou a foto de biquíni porque estava feliz e postou o vídeo de dança por orgulho de si mesma. Mas queremos ter certeza de que estamos tomando cuidado com essas pessoas más. Isso não é novidade. Eu me lembro que, quando era jovem, meus pais resistiram em me dar um modem para o computador. Para quem não sabe o que é isso, é o que permite conectar à internet usando o telefone. Eles não queriam que eu tivesse isso porque um amigo da família, que também tinha computador e modem, não deixava os filhos usarem o modem. E o motivo era que havia pedófilos online, acho que era no AOL CompuServe, ou seja lá qual fosse. No Prodigy, esses serviços online antigos tinham salas de bate-papo, onde havia pedófilos. Quem ouve esse programa já ouviu essa história muitas vezes. Mas, quero dizer, eu mesmo ajudei a pegar pedófilos no começo, lá no AOL, nos anos 90, e alguns caras foram presos pelo FBI por causa disso. Porque eles estavam procurando por garotas adolescentes para tirar fotos, porque diziam que eram fotógrafos. Quero dizer, era realmente assustador e o aliciamento era real. Agora isso parece ainda mais comum, pois naquela época ninguém sabia como era essa garota imaginária de 14 anos. Eles não sabiam que falavam comigo, que imprimia as transcrições e enviava ao FBI. Agora sabem que a garota existe. Eles conseguem descobrir usando aquelas técnicas estranhas de geolocalização, que é quando você usa coisas em vídeos e fotos para descobrir onde alguém mora. Porque você vê um comércio, né, o nome de uma rua, ou está perto de outro comércio, e pode fazer coisas assustadoras. Beleza, atrás disso tinha uma Hobby Lobby, e falaram que foram ao Home Depot. Precisamos de uma lista das praças na Califórnia com Hobby Lobby e Home Depot juntas. Beleza, encontramos 3, vamos olhar no Google Street View e ver como cada uma delas é. Beleza, acho que achamos onde eles foram. Devem morar a poucos quilômetros dali. Vamos olhar a casa deles e outros lugares para geolocalizá-los. E é por isso que a gente estava meio que brincando antes, eles sempre sabem onde você mora.
Porque se alguém estiver disposto a investir esse tempo, na verdade não é difícil fazer isso. Um amigo meu disse que existe um site chamado GeoGuessr, onde você tenta adivinhar locais. Ele está entre os melhores com classificação de um dígito no GeoGuessr. Sou um grande nerd, é fácil descobrir onde algo foi registrado em qualquer lugar do mundo, se você souber que pistas procurar em fotos e vídeos. É até assustador. Quero dizer algo que considero um problema ainda maior que eu. Sei que os pais se preocupam muito com perigos, pedófilos e tudo isso. Isso é sim, tipo, isso é algo que eu acho que realmente mexe com o coração dos pais. Mas tem algo que eu acho que é um motivo ainda maior, eu acho. Tipo, um problema ainda maior com toda essa indústria de influenciadores mirins. E isso é o fato de que os jovens ainda não têm sua identidade formada. Os jovens estão explorando quem eles são, estão tentando descobrir quem são, estão tentando experimentar diferentes papéis. Tipo, nós, sabe, Jordana, eu acho que nós duas somos millennials, ou tipo, millennials mais velhas. Mas assim, sabe, talvez a gente tenha passado por uma fase gótica e depois virado líder de torcida. E aí a gente foi, tipo, sabe, todas nós, tipo, tivemos o privilégio de... Não foi filmado, graças a Deus. Exatamente. Mesmo se você tem uma filha que quer, tipo, se tornar uma certa influenciadora, né? Conversei com uma menina que tinha o Timothée Chalamet, famoso pelo canal de games na juventude. E uma menina fazia vídeos de skate. E eu estava conversando com o pai dela e ele disse, olha, o motivo... E era uma conta mais privada. Ele disse que não achava que a filha gostaria disso para sempre. Você busca criar espaços privados para que as crianças explorem sua identidade sem precisar se reinventar. Ouvi isso de várias crianças, especialmente de influenciadoras mirins que entrevistei. Eu realmente gostava quando comecei e criei tudo isso, cultivando essa marca online. E agora estou tentando explorar outros interesses, ou estou tentando crescer, e talvez eu esteja indo por um caminho diferente, e aí você tem essa pressão do público que fica tipo, não, cadê seus vídeos de X, Y, Z? Ou por que você está fazendo isso? Ou por que você mudou de ideia sobre essas coisas? Algumas dessas crianças já são adolescentes, tentando virar influenciadoras políticas, fazendo política aos 16 anos. Com 16 anos, você mal conhece o mundo e sua visão política ainda vai evoluir, mas os incentivos já te prendem. As crianças sofrem danos psicológicos, pois não conseguem se desenvolver nem se descobrir, sentindo-se presas quando pais expõem muito delas na internet. Elas não conseguem explorar ou expressar a própria identidade, porque isso já foi definido por elas e agora há todo um incentivo em torno disso. Acho que você só quer dar privacidade ao seu filho para ele viver a fase gótica em paz, sem que isso seja documentado, ou que possam ter isso sem precisar viver online e sentir pressão para se conformar a uma identidade, já que as crianças querem explorar quem são na internet. Então eu acho que, tipo, você não precisa mantê-los fora da internet, mas tente deixar que eles façam isso em privado. Você teve uma fase gótica, é isso que você está tentando contar para todo mundo? Eu passei por várias fases, inclusive a emo com bolsas de lado, acho tão engraçada essa coisa gótica. Percebo que isso é usado contra muitas crianças. Depois dizem, nossa, essa era você e agora... Isso virou algo grande. Conversei com uma delas. Ela é influenciadora na faculdade, mas já foi bem republicana. Cresceu conservadora e isso é usado contra ela. Atualmente ela atua com justiça reprodutiva e comenta, já tive essa fase republicana. Mas é meio que usado pra desacreditar ela e é usado desse jeito. E é tipo, poxa, todo mundo evolui. Mas por causa de como a internet fica assim. Olha aqui as provas do que você disse quando tinha 15 anos. Tipo, acho que ela gostaria que isso não estivesse por aí, né? Que a vida dela não tivesse sido documentada desde cedo e que ela não tivesse falado sobre política ou qualquer coisa assim. Ter controvérsias na juventude pode prejudicar suas chances de emprego, pois... Tudo isso ocorre agora, mesmo com empregos. Falei com empregadores que dizem, esse jovem tem 22 anos, é promissor, mas tem um histórico online estranho. Agora, há reconhecimento facial e há capazes de identificar isso. Apenas mantenha isso fora da internet e dê privacidade ao seu filho. Sim, crescer como marca afeta seu valor próprio, limites e identidade. Eu também me preocupo. Esse é um artigo que talvez você faça em 5 ou 10 anos. Me pergunto como serão as estatísticas de influenciadores mirins migrando para plataformas como OnlyFans, tipo a Lil Tay que você citou. Porque a exposição precoce, talvez, de alguma forma, normalize a atenção sexualizada de uma maneira não saudável para muitas dessas meninas. E elas só querem dinheiro, tipo, elas foram ensinadas a valorizar o dinheiro pela nossa cultura, pela sociedade. Até Danielle Bergoli, a garota do Cash Me Outside, ficou famosa ainda criança. Ela fala sobre isso e diz, foi abusada por homens mais velhos na adolescência e ninguém se importava com ela.
Pensei, se os homens vão me sexualizar e abusar de mim, e nossa cultura recompensa isso, melhor eu lucrar com isso. E eu diria, ao invés de ficar com raiva dessas garotas, porque tem tanto ódio direcionado a elas, vamos consertar essa cultura de obsessão por meninas jovens. Precisamos acabar com a cultura onde homens dizem que mulheres perdem valor aos 30 e só valem pela juventude. É isso que alimenta tudo isso, é isso que alimenta esse mercado, sabe? A gente deveria consertar isso em vez de demonizar essas garotas de 19 anos que provavelmente já foram abusadas ou passaram por traumas também. Lembro da garota do Cash Me Outside e de amigos que já eram pais. Eu ainda não tinha filhos, estava longe disso. Pensei, meu Deus, você viu isso? Eles diziam, como pai, isso é horrível, tem algo errado na casa dela. E pensei, faz sentido, eu não tinha pensado nisso. E meu amigo, que é professor e ele teve filhos bem cedo, disse... Quando aquele vídeo estava circulando, tipo, começa a contagem regressiva até ela fazer algum tipo de pornô, e eu fiquei tipo, do que você está falando? E ele disse, confia em mim, e aqui estamos nós. Ela liderou 18 anos. Falei isso pra ele. Lembra que disse que ela seria importante? Ele respondeu, não, mas acho que eu estava certo. E foi realmente isso, né? Ele previu mesmo, porque claramente ela não foi bem tratada por quem quer que fosse, né? O padrasto dela, ou sei lá. Não lembro bem da história, mas ela teve uma infância traumática. Era fácil rirmos dela e dizer que pais horríveis, né? E claro, com certeza tinha uma criação ruim acontecendo ali, ou ela nem teria ido parar no Dr. Phil para começo de conversa, mas é realmente triste ver esses atores mirins ali no set. Eles têm proteção e fiscalização. Estamos atentos? Não lembro o nome dele. O que você tá falando, Willis? Lembra desse cara? Aquele garoto do marketing. E você tinha, tipo, o Webster e tal. Embora eu ache que ele tinha uma doença em que ele, na verdade, era um adulto que parecia uma criança, nada disso existe quando mamãe e papai compartilham, como você disse, te filmando falando da primeira menstruação, patrocinada por empresa de absorventes. E eles argumentam, sabe? Eu só estou filmando a vida de uma criança, mas é muito mais envolvido do que isso. Esse documentário que eu vi que você participou, que me lembrou de entrar em contato com você. Esqueci o nome, mas era sobre influência infantil. Má influência. Má influência, isso, e você mandou muito bem lá. E a jornada de trabalho dessas crianças era tipo 15 horas, porque eles tinham que filmar toda a equipe deles, ou sei lá, tinham que gravar de 1 a 2 vídeos por dia. E eu não sei como é esse negócio de gravar sketches em vídeo, mas se eu tivesse que preparar 2 podcasts por dia, ou até mesmo 1 por dia, eu ia pirar completamente. Mesmo com minha equipe, seria muito difícil, eu me esgotaria. E são crianças, deveriam passar mais tempo na escola. E também, sei lá, assistir Bob Esponja só para relaxar, sem pensar em nada. Eles estão em desenvolvimento e não têm as proteções que essas crianças possuem. Eles estão ligados o tempo todo, e eu fico me perguntando o que estar sempre ligado e se apresentando faz com o senso de identidade de uma criança. Voltando ao que você disse antes... Sim, temos a Lei Coogan, então há proteções. Se essas crianças estão em um ambiente mais profissionalizado, que é tipo, tem todas essas leis em torno de artistas mirins, basicamente, e a Califórnia tem proteções mais rigorosas. Mas como você mencionou muito disso, tipo, quero dizer, nesse caso, no caso da Piper Rock também, alguns de nós, tipo, são essas crianças que estão nesses programas ou nessas casas de conteúdo e coisas assim, onde não há muita supervisão, ou a supervisão é novamente de um youtuber de 18 anos tecnicamente adulto. Eu diria que não deveria ser responsável por muitas pessoas jovens. Infelizmente, o que vemos agora, Jordana, é essa reação de pessoas justamente horrorizadas por esses sistemas. Mas elas apoiam essas leis horríveis e perigosas que certamente não vão cumprir o que prometem. E aí você vê essas coisas, lê essas manchetes. Fiz um vídeo no YouTube e escrevi um texto de 7.000 palavras criticando essa nova lei de Utah. Estamos aprovando uma lei para proteger influenciadores mirins. E você vê isso, muitos estados propõem, estamos aprovando essas leis para proteger influenciadores mirins. Bem, você lê a lei, e a lei não protege influenciadores mirins em nada. Segundo muitos especialistas em proteção infantil, essas leis aumentarão o risco para influenciadores mirins e dificultarão o processamento de casos de abuso infantil. Então é muito frustrante porque as pessoas realmente querem fazer algo sobre isso e a gente pode conversar sobre o que realmente pode ser feito. Mas precisamos garantir que não estamos aprovando leis realmente perigosas, ruins, essencialmente de censura, que vão colocar ainda mais as crianças em risco. É isso que estamos vendo agora. Estamos vendo esses estados e, sabe, é uma loucura também. Eu liguei para o legislador de Utah, que co-patrocinou esse projeto de lei. Eu disse, sabe, você pode explicar todos esses pontos problemáticos horríveis que estão nesse projeto de lei que vocês aprovaram? Ele disse, eu não li o projeto de lei. Ou não sei se ele disse que não leu. Ele disse, eu não sei o que está no projeto de lei.
Ligue para um advogado e ele pode explicar para você. Eu também entrevistei 2 pessoas que testemunharam a favor do projeto de lei. E eu disse, gente, e sobre todas essas coisas horríveis que estão nesse projeto de lei, que as pessoas dizem que na verdade vão colocar ainda mais as crianças em perigo, eles disseram, bem, a gente realmente não sabe sobre essas coisas. A gente não leu muito o projeto de lei. Eu fiquei tipo, vocês testemunharam a favor do projeto de lei ser aprovado. Vocês testemunharam a favor dessa lei e estão dizendo que não sabem o que tem nela. Então, estamos nessa situação horrível. Então, não entre nessa só porque você viu uma manchete dizendo precisamos aprovar uma lei. Pior do que não ter uma lei é ter uma lei ruim. Então, não queremos isso, mas precisamos de mais transparência. E eu diria que os lugares onde podemos agir, as coisas que podemos fazer, é pressionar essas marcas, certo? Tipo, conversar, olhar para essas marcas. Quando vemos a publicidade nesses canais, por que essas marcas estão incentivando isso? Por que essa empresa de absorventes lucra com o período de uma garota? Acho que elas deveriam receber algumas cartas. E também as próprias plataformas. As próprias plataformas sabem quando essas coisas estão acontecendo. E eu acho que a gente precisa permitir mais, sabe? Que elas tenham mais controles de usuário e anonimato e coisas assim. Precisamos corrigir a cultura de pedofilia presente em nossa sociedade. Eu não sei como você faz isso. Quer dizer, é porque as pessoas nem querem falar sobre isso, muito menos agir. Eles têm boas ideias de como resolver isso? Cara, eu preciso. Eu sei que estamos ficando sem tempo, mas como você impõe regras e limites a uma criança que tem mais dinheiro do que um adulto e, portanto, do que você? Um nível incomum de autonomia? Deve ser bem difícil dizer isso para o seu filho. Quero dizer, acho que meus pais costumavam dizer coisas pra mim quando eu estava sendo um pestinha, tipo, se você quer fazer isso, então se mude e arrume seu próprio lugar. E eu pensava, ok, acho que não posso fazer isso. Mas o que acontece quando você diz isso para uma criança que tem $1 milhão em dinheiro na conta poupança? E ele responde, ótimo, eu adoraria me mudar e ter meu próprio lugar. E então, sim, eu vou pular do telhado para dentro de uma piscina e vou beber na minha própria propriedade. E vou colocar fogo nas coisas e explodir coisas. Posso fazer isso porque tenho mais dinheiro que você, pai, mesmo sendo advogado ou algo assim. Como eles estão indo bem e você não, suas ameaças perdem força? E sim, você tem autoridade parental, mas, tipo, meio que se eles realmente quisessem não fazer isso com você, você não poderia realmente impedi-los? Sabe? Isso é assustador. Jordan, o mais assustador é que fiz uma matéria anos atrás sobre empresários de talentos e conversei com um deles que era meio duvidoso. Conversei com pais de adolescentes que contaram que um empresário de talentos de Los Angeles procurou os jovens e os incentivou a se emancipar, enviando mensagens como: Ei, seus pais te seguram, venha para Los Angeles, posso te fazer ganhar milhões, vou te ajudar a ganhar dinheiro. Então, se aproveitando dessas crianças como mãe, quero dizer, é horrível. Terrível. Acho que as dinâmicas de poder vão se distorcer. Ser mãe de adolescente é muito difícil, eu entendo. Você precisa construir essa relação de confiança com seu filho desde cedo e precisa ter uma política de portas abertas. Exatamente. Onde você permite que eles usem a internet, não diga não para a internet, isso nunca vai funcionar, você não pode criar esse mundo. Essas crianças vão dar um jeito de acessar a internet de qualquer forma, onde quer que seja. Trabalho em presídio e até lá internos acessam a internet, então seu filho, que não está em prisão de segurança máxima, também vai conseguir acessar. Mas eu acho que é sobre se educar e educar eles sobre esses sistemas de incentivos que dizem, olha, essas pessoas vão te prometer o mundo. Veja o caso XYZ, leia o depoimento da filha da Ruby Frank ou qualquer outro, ou observe como algumas dessas crianças acabam. Ou olhe para isso e diga, se você quer estar no mundo dos influenciadores, nós não somos contra isso, mas vamos acessar isso de uma forma inteligente. Vamos garantir que você preserve sua privacidade. Eduque-os sobre a crescente infraestrutura de vigilância e como o reconhecimento facial virou norma. Pergunte, você tem 15 anos e quer se expor? Pense bem. Empregadores e inteligência artificial podem analisar tudo o que você já postou. Você quer assumir esse risco? Muitas crianças não têm noção e dizem, claro, eu não ligo. Vou ser famoso no YouTube e não vou precisar de emprego de verdade, por isso não me importo com o que os empregadores veem. É isso que eles diriam? 99% das pessoas não conseguem, então é questão de educá-las e expô-las a essas histórias. Muitos influenciadores dizem que esse é um mercado de 1% e você ouve histórias desse 1%. Você não vê todas as tentativas e testes, como criar um canal no YouTube e deixá-lo privado. Mas ensine seus filhos a valorizar a privacidade e respeitar a privacidade. E ensine suas meninas a se valorizarem além da aparência, a se valorizarem por quem elas são.
E não porque elas estão recebendo validação de homens ou validação online, porque é isso que a cultura ensina pra elas. E você está certa, não vamos resolver isso da noite para o dia, mas eu realmente acho importante apontar isso. E, infelizmente, essas influenciadoras tradwife também estão dizendo isso para as mulheres, né? Tipo, o seu valor está em ser mãe em casa, o seu valor está em ser uma esposa jovem e ter filhos o mais cedo possível. Precisamos ensinar as meninas que existem outras formas de se valorizar, que não são apenas o seu corpo e o quão jovem você é. Taylor Lawrence, muito obrigado. Esclarecedor, um pouco assustador e deve ser um nível apropriado de preocupação. Eu agradeço. Obrigada.